Graça e paz, queridos irmãos, amigos, pastores, obreiros, missionários, sejam bem-vindos ao podcast Fé na Verdade. Este podcast, ele tem como propósito ser uma extensão de mãos dadas com a conferência Fé na Verdade. Anualmente, sempre no último final de semana do mês de junho, realizamos a conferência Fé na Verdade. O propósito desta conferência é cuidar dos que cuidam do rebanho de Deus. Nós, pastores, cuidamos, pela graça, poder e direção divina, nós cuidamos do rebanho de Deus. Mas quem cuida de nós? A Conferência Fé na Verdade, ela foi criada em oração para suprir essas necessidades, para que pastores, missionários, obreiros recebam a palavra, sejam ministrados com pregações expositivas, com a vasta e ampla experiência de pregadores e pastores mais experientes que têm tanto para compartilhar conosco. E o podcast Fé na Verdade segue essa linha. É um podcast direcionado para o pastor, o obreiro, para o missionário. Por isso, se você não é pastor, não há nenhum problema, você pode participar, mas eu lhe peço, telefone para o seu pastor, mande uma mensagem para pastores conhecidos seus e missionários e diga, tem um podcast na Constante TV, o podcast Fé na Verdade, cujo propósito e conteúdo é voltado para os pastores. Assim você estará sendo usado por Deus para divulgar e o seu pastor será ricamente abençoado. Nós estamos estudando o livro Ser Pastor. Esse livro é uma bênção, é um livro prático, é um livro objetivo, é um livro bíblico, é um livro que trata sobre o ofício de maior responsabilidade humana em toda a criação, ser pastor. E eu tenho certeza que você será abençoado. Se esse é o seu primeiro podcast, você pode entrar no canal da igreja no YouTube, IB Constantinópolis, o nosso canal no YouTube, e lá você encontrará a playlist Podcast Fé na Verdade. Assim, hoje será o 8º capítulo do livro. Você poderá assistir o primeiro, o segundo e assim por diante. Está conosco neste podcast do livro Ser Pastor, o pastor João Saraiva, pastor da Igreja Batista de Dom Pedro, participando conosco. Pastor, mais uma vez seja bem-vindo e desde já muito obrigado por ter aceito esse convite e tem sido muito edificante estar aqui com o irmão, compartilhando as coisas boas que nós estamos aprendendo. Eu estou sendo muito abençoado com a leitura e com as experiências dos pastores. E o irmão, como está sendo essa experiência de estar aqui e de estudar esse livro, pastor? Tem sido bastante encorajador, porque nós precisamos de ouvir experiências, de compartilhar. Essa troca de experiências é muito enriquecedora. E o tema de hoje é bastante atrativo. O cuidado pastoral é algo, inclusive, que muitos pastores não atentam para a importância. Então eu creio que o nosso podcast de hoje vai ser bastante interessante. Ok. Vejamos então o título do capítulo. Olha, Ser Pastor é o título do livro e o tema do capítulo 8 é Cuidado Pastoral. Vamos lá então. Muita atenção. O autor faz essa menção que eu destaquei, pastor, porque ele diz, aqueles que não estão empenhados no trabalho pastoral raramente compreendem ou avaliam o que isso envolve. Essa declaração, que é a percepção dele, também me parece, a minha percepção, talvez a sua, de que muitas ovelhas, as pessoas não têm a menor noção do que o nosso trabalho implica, os desdobramentos
do nosso trabalho. Eu me lembro que havia uma mulher da vizinhança da igreja que eu pastoreava, ela ficou viúva e eu estava lá, fui ao sepultamento à noite, era no outro dia, mas eu passei lá e ela se agarrou comigo e não deixava eu sair. E deu 2 da manhã, 3 da manhã, quando ela cochilou, então os parentes, pastor, pode ir. Quando eu levantei, ela começou a gritar, eu voltei, e aí até a hora do sepultamento, 10, 11 horas da manhã, e eu fui para casa, eu estava muito cansado, eu virei à noite lá. Aí foi uma família, um casal, me procurar em casa, foram na igreja, não me encontraram, e foram lá em casa. E eu estava dormindo. E o casal fez o comentário: ser pastor é muito bom. A minha esposa ouviu, né? E não disse nada. Depois ela me contou, né? E então, no domingo do púlpito, eu compartilhei que eu havia passado a noite, o casal estava lá na congregação e ouviu. Mas as pessoas acham que o pastor está em casa dormindo, né? Não sabiam do que havia acontecido. E realmente muitos não entendem a extensão do nosso trabalho, não é, pastor? Irmão, tem essa sensação também? Sim, eu achei interessante um trecho no capítulo onde ele diz que as atividades dos cultos dominicais e das atividades que há durante a semana são apenas a ponta do iceberg. Nós vamos mostrar aí. Então, isso é interessante, porque realmente a grande maioria das pessoas não imagina todo o trabalho que há por trás daquilo que acontece no domingo e que o pastor é o principal ator nesse processo. Sim. Mesmo que ele não esteja diretamente envolvido em algumas atividades, mas ele está supervisionando tudo isso. Às vezes, quinta-feira é feriado, sexta é feriado, mas domingo nós temos que estar no púlpito. E para estar com 2 sermões preparados, devidamente preparados, você quase que não tem como usufruir do feriado, porque aquele dia, se não for preparado, vai fazer falta, né? Sim. No próximo slide, nós temos aí, pastor, o que o irmão colocou, William Sangster. Ele diz: o leigo médio, esse é um modo que era muito comum de tratar os irmãos, né? Eu particularmente não gosto muito, mas foi assim que o obreiro, os autores colocaram, né? Ele diz que o leigo médio tem apenas uma vaga ideia do que se entende pelo termo trabalho pastoral. Na verdade, há pessoas fora das igrejas que honestamente acreditam que todo o trabalho de um pastor é conduzir um par de cultos em um domingo e nada mais, como se a nossa atividade se restringisse aos cultos de domingo ou e quarta-feira à noite, não é? No próximo slide, ele diz isso que o irmão falou, né? Mesmo entre aqueles que admitem que ele faz pequenas coisas nos outros dias da semana, trabalho pastoral pode sugerir pouco mais do que uma rodada de visitas à tarde para os membros femininos da congregação, beber chá e entregar-se a horas de conversa fiada. Eu gostei demais disso, porque tem muita gente que pensa que o trabalho pastoral é mais social do que qualquer outra coisa. Pode passar. O que é feito em público, como o irmão acabou de mencionar, em um domingo, é como a ponta de um iceberg. Sabemos que 1/3 do iceberg fica para fora, né? 2/3 ficam submersos. Então, por trás de toda a verdadeira pregação de pastores e mestres, existem horas de estudo e preparação com profundo envolvimento na vida das pessoas, um envolvimento em que não há horas de trabalhos regulares. Não é verdade, pastor? Verdade. E isso, com o tempo, eu acredito, muitos dos membros numa igreja saudável começam a compreender.
mas o fato é que a tendência é se achar de fato que o trabalho pastoral não é tão exaustivo e exige tanta dedicação e esmero como... E tão trabalhoso, Exatamente. né? Por exemplo, pastor, você só ora. Há muitas pessoas que não conseguem ficar 10 minutos ajoelhados. Esgota com 5 minutos, ou são pessoas ativas, hiperativas, não conseguem. E nós sabemos da importância da oração e da necessidade de um pastor se debruçar diante de Deus por muito tempo para orar pela igreja. É um trabalho árduo, o trabalho de oração, de intercessão. Sim. Mas para muita gente, pastor, você só ora, né? Eu tenho um conhecido muito brincalhão, ele disse, rapaz, eu queria ser pastor, pastor só fica folheando Bíblia e orando, né? Não tem a menor ideia. E eu tive uma experiência, pastor, era um irmão bem afastado, a esposa era tesoureira e ele era contra pastor receber salário, ele achava que o pastor deveria trabalhar como todo mundo e deveria domingo ir ao culto como todos vão e deveria haver um revezamento de pregação e nada mais. E aí ele sustentou isso durante muito tempo e até se afastou por discordar de muita coisa na igreja. Até que ele caiu doente e ele ficou depressivo no hospital. E o pastor entrava na hora que estava fora do horário de visitas, eu entrava. E devido ao estado dele depressivo, eu fiquei indo com bastante frequência e orando com ele, lendo a palavra. E quando ele estava se recuperando para sair e até ter alta, ele me disse, me pedindo desculpas por ter defendido de maneira assim tão... Ele nunca foi ofensivo, mas por ter defendido o que ele defendia, e agora ele estava sendo beneficiado porque tinha alguém que, exatamente por não estar num outro trabalho, estava fazendo aquele trabalho pastoral ali no hospital, e ele reviu o seu conceito de sustento pastoral e a necessidade de pastores que trabalham de tempo integral. Né? Então ele diz, pastorear significa cuidado pastoral. Então pastorear é sinônimo de cuidado pastoral. É o cuidado prático, individual e espiritual do povo de Cristo, como seus cordeiros e ovelhas. Isso anda de mãos dadas com a função complementar de ensino. Então, temos que ensinar, mas é uma função complementar. Como o pastor vê esse cuidado prático, individual e espiritual do povo de Cristo? Porque o pastoreio envolve toda uma dinâmica de levar os membros da igreja local a um crescimento no caráter de Cristo. E isso implica muito mais do que simplesmente passar conhecimento. Precisa passar vida, exemplo. Isso envolve muitas situações em que o trabalho do pastor se torna fundamental nesse processo. Há ovelhas que até se impressionam. Pastor, você notou a minha ausência? Né? Faz um pedido de oração e depois de uma semana ou duas você manda uma mensagem, estou orando por aquele pedido, como está? E muitos ficam impressionados, né? E sentem-se valorizados e queridos, porque perceberam que o seu pastor realmente ora por aquele pedido de oração. Na verdade, eu já disse aqui no nosso podcast que o que o pastor mais precisa saber fazer no ministério é orar, porque essa é a maior demanda. Não é? O que mais me pedem não é visita, o que mais me pedem, dentre outras coisas, é ore por mim. Ore por mim. Não é? Vamos em frente? Então, pastoreio e ensino não devem ser
separados. Pregação e trabalho pastoral andam um ao outro, deve ser um ao lado do outro, né? Tem aí algum erro de digitação. Visitar expande nossa pregação, na medida em que nos ajuda a avaliar o modo como nossos irmãos pensam, seus problemas e suas tentações. Na minha experiência, pastor, às vezes falta tempo na semana para atender todos os que pedem gabinete pastoral e essas solicitações, elas estão muito ligadas com o púlpito. Sim. Porque quando nós oramos pedindo a Deus a direção, o que Deus quer falar com o seu povo, o que o seu povo precisa ouvir do Senhor, e Ele sabe. E muita gente ouve e a partir do que ouviu, pede aconselhamento porque realmente foi no ponto que a pessoa precisava, né? Exatamente. E então a experiência do púlpito e do aconselhamento andam de mãos dadas. Na sua experiência é assim também, pastor? Sim. E o Espírito Santo é quem de fato está conduzindo todo o processo. E naquele momento da pregação, principalmente quando a pregação é feita de uma maneira expositiva, em que o pastor não fica de nenhuma forma preso a uma situação de ser acusado de que está pregando uma mensagem encomendada, a pessoa tocada é despertada a tratar de áreas específicas que somente com um bom acompanhamento, um bom cuidado pastoral, de fato pode ser efetivado. Ok, então vamos casar, né, o púlpito com Sim. o gabinete e a visitação. Aí os autores colocam a base para o cuidado pastoral. O cuidado pastoral tem como objetivo, primeiro, a alimentação do rebanho. A segunda, a proclamação de toda a vontade de Deus. Terceira, a apresentação de cada crente perfeito em Cristo. Quarta, a preparação do povo de Deus para a obra do serviço. Quinta, equipá-los para serem pescadores de homens. Então, o cuidado pastoral tem pelo menos essas 5 áreas aí, né? De alimentação, proclamação, apresentação, preparação e equipar. E isso dá trabalho e demanda muito tempo. O tempo voa, né? Quando a gente vê, já é quinta, sexta-feira. Exatamente. E o que se percebe aí é que todo o propósito é que seja cumprida a missão da igreja de glorificar a Deus através da pregação do Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Então, para quem pensa que o trabalho pastoral se reduz à direção dos cultos nos domingos, não é? Ainda não conseguiu perceber a amplitude do nosso trabalho. Pastor, nós vamos para um breve intervalo e já estaremos, se Deus quiser, de volta para dar prosseguimento no estudo do capítulo 8 do livro Ser Pastor, cujo tema é Cuidado Pastoral. De volta no podcast Fé na Verdade, hoje estudando o 8º capítulo do livro Ser Pastor. Quero lembrar a você, pastor, missionário, a você, meu irmão, minha irmã, não esqueça de divulgar para os pastores que têm um podcast na Constante TV, cujo propósito é alcançar os pastores. Um podcast que quer revitalizar, animar, encorajar os pastores. E para você que não é pastor, então você também, ao ouvir e participar deste podcast, você terá uma dimensão da importância do trabalho pastoral, de modo que você valorize o seu pastor, ore pelo seu pastor e procure apoiá-lo, compreendendo todos os desafios do ministério pastoral. Nós estamos tratando do capítulo Cuidado Pastoral e começamos considerando uma declaração importantíssima dos autores.
explicando, e essa é a sensação não só dos autores, mas nossa também, de que boa parte das pessoas, até mesmo das ovelhas, não se dão conta da extensão, da amplitude do trabalho pastoral, o quanto demanda tempo, trabalho, emoções, vida espiritual, vida familiar. Portanto, é um trabalho bem exigente e exaustivo. Pastor, vamos prosseguir então? Os autores colocam sobre todos necessitam de cuidado pastoral, inclusive nós. Por isso, a conferência Fé na Verdade, pastor, Deus colocou no meu coração a criação desta conferência exatamente por isso, porque nós precisamos ouvir. Deus tem me abençoado com congressos que a igreja investe para a minha participação. E quando volto, você volta revigorado, desafiado. E esse investimento econômico que a igreja faz ao enviar o pastor para um congresso, a própria igreja é quem mais se beneficia. Porque embora seja um momento de descanso, de lazer mental para o pastor, ele aprende, ele é desafiado, ele ouve obreiros mais experientes, aprende e volta com as forças renovadas, né? Então, nós também, inclusive nós, precisamos de cuidado pastoral. E eles dizem, uma das razões pelas quais somos descritos como ovelhas é nossa perversidade natural, né? Ovelhas desgarradas. Como pastores, podemos estar tão preocupados com o bem espiritual do rebanho que negligenciamos a nossa necessidade de outros se preocuparem com o bem-estar de nossa alma. Não é? Como o pastor vê isso? Eu considero isso muito importante. E eu não sei se o pastor concorda, mas a impressão que eu tenho, no geral, entre as igrejas que eu conheço, os pastores que eu conheço, é que não se pratica muito isso. Essa abertura, esse ambiente de transparência, de vulnerabilidade, no sentido de que precisamos aprender a abrir o coração e tratar das áreas que precisam de ser cuidadas com a palavra de Deus e com os dons que Deus tem nos dado para o mútuo cuidado que precisa haver na igreja. Então, esse ponto para mim é muito importante. Nós precisamos ter esta consciência de que precisamos de ser ajudados também. Em Atos 10, 28, quando Paulo, 20, 28, né? 28. Quando ele está se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz, tende cuidado de vós. É a primeira coisa. Sim. Então, vocês são os pastores da igreja, então cuide de vocês. E depois ele diz, cuidem do rebanho. Sim. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear. Mas como nós seremos capazes de cuidar da vida espiritual dos outros se não cuidarmos da nossa e da nossa família, né, pastor? Exatamente. Então, nós não podemos negligenciar o cuidado com nós mesmos. Nesse afã de cuidar dos outros, podemos, né? E nós sabemos, há muitas esposas de pastores, há muitos filhos. Eu me lembro, eu era aluno no seminário em 1980 e um professor já era um pastor com 30, 40 anos de ministério. Ele, com lágrimas, ele compartilhou que a igreja dele ficava num bairro bem próximo ao Maracanã. E o filho dele era louco por futebol. E muitas vezes o filho pediu, pai, me leva no Maracanã, eu quero assistir um jogo. E ele nunca fez isso. E ele também pregava muito fora, fazia conferências. E ele disse, hoje eu muitas vezes vou na delegacia para tirar meu filho de lá, pelas encrencas dele.
E até hoje meu filho não me perdoa a falta de atenção. E ele, com lágrimas, ele compartilhou isso e ele disse: não repitam esse erro que eu cometi. Eu estava muito bem intencionado em servir a Deus e dei tudo. Todos os convites, conferências, tudo, eu aceitava tudo e não tive tempo para estar com meu filho, né? Então ele não cuidou dele, do filho, e hoje amargava tristezas por não ter um bom relacionamento com seu próprio filho, né? É uma coisa muito difícil. E nós temos visto muitos casos nos dias de hoje também, né, de ministérios que têm sido prejudicados porque não houve esse cuidado pastoral. É verdade. Muito bem. Deixar acontecer isso é cair na armadilha do profissionalismo. É quando o pastor ele deixa de ver, não é, a igreja como um cuidado pastoral e não apenas um cumprir tarefas. Sim. Né? Isso é perigoso. Quem é o pastor do pastor? Eles perguntam. É uma questão chave. A primeira resposta é que o próprio Senhor Jesus Cristo é. Mas como nosso pastor, ele vai suscitar aqueles que irão mostrar preocupação pastoral para conosco. Né? Ter pastores mais velhos, mais experientes, que possam nos ouvir, compartilhar, não é? É muito importante e necessário, né, pastor? E eu vejo que os diáconos numa igreja onde a diaconia é bem desenvolvida, os diáconos, os homens mais velhos da igreja, pelo menos eu tenho tido essa experiência na igreja Dom Pedro, eles se preocupam, eles conversam comigo, me encorajam, procuram estar de fato acompanhando a minha rotina e ajudando naquilo que é possível de ajudar, principalmente no que tange ao cuidado das emoções e também do testemunho que o pastor precisa estar demonstrando na sua rotina, nas suas atividades, nos seus compromissos. Pastor, isso é muito complexo para nós, porque pastor não desabafa com ovelha. Ovelha desabafa com o pastor, não é? Nós precisamos ser cuidados, mas nós temos que entender que não será o rebanho que vai alimentar o pastor, é o pastor quem alimenta o rebanho. Eu me lembro de um irmão muito querido, e ele um dia entrou no gabinete pastoral, ele agendou com a secretária, e ele me disse: eu vim aqui por sua causa, para que o pastor, todos vêm aqui para o irmão ouvir problemas, mas eu vim aqui agora para ouvi-lo. E eu não abri o coração com ele. De fato, eu estava passando um momento bem difícil e desafiador. Passou um tempo e aquele irmão, numa assembleia, teve algumas atitudes impróprias e eu precisei dizer que ele estava fora de ordem e ele não respeitava a vez dele, a vez dos outros. Ele atropelava, começava a falar, e ele tinha uma voz muito forte, e eu pedi: irmão, agora a palavra está com o fulano de tal, o irmão aguarde, o irmão já falou, já foi ouvido, e ele interrompia as pessoas, e por mais que eu pedi, ele não atendeu. Então eu tive que ser bem incisivo, e ele ficou tão magoado comigo que ele se voltou contra mim de um modo estarrecedor para mim. Eu não podia imaginar que aquele irmão se voltasse contra mim daquela maneira. E eu fiquei pensando depois, se naquele dia, exatamente naquele dia, que eu estava realmente passando um momento bem difícil, se eu tivesse aberto, se eu tivesse compartilhado, eu teria ficado exposto e vulnerável. Então,
Eu entendo, não sei como o pastor vê isso, que pastor não desabafa com ovelha, mas ele precisa de cuidado pastoral e os diáconos poderão ter esse cuidado, mas tem situações em que o pastor precisa procurar outro tipo de ajuda que não seja no rebanho. Irmão, Concordo. pensa assim também? Inclusive, hoje, nós estamos desenvolvendo um programa de mentoreamento com pastores, porque isso não tem, de fato, no nosso meio. Eu não conheço. E, geralmente, os pastores procuram outros pastores mais achegados. E o ideal, de fato, é que haja um trabalho mais sistematizado, no sentido de se desenvolver uma cultura bíblica de mútuo acompanhamento. E no que tange a essa sua observação, concordo plenamente. É muito importante que as pessoas com quem nós vamos abrir o nosso coração sejam pessoas idôneas, e no caso do pastor, que seja de fato uma pessoa preparada para ajudar e acompanhar. Sim. Então, pastor, vamos ver princípios básicos do cuidado pastoral. Os homens devem lidar com homens e mulheres com mulheres. Começamos com esse princípio, não porque é o mais importante, mas porque negligenciar isso tem sido a causa de alguns homens fazerem naufragar seu chamado para o ministério. Talvez numa cultura europeia, da onde eles vieram, norte-americana, mais conservadora do que a nossa, isso esteja mais acentuado, né? Mas nós podemos ter um gabinete com uma porta com vidro, sempre ter o secretária ou secretário ali presente, para que o pastor não fique, e aquele aconselhamento não fique vulnerável. O senhor trabalha assim também? Sim. E hoje, nossa igreja, nós temos um ministério de homens e de mulheres, onde nós estamos procurando se criar essa cultura desse encorajamento que precisa ser dado através dessas relações interpessoais importantíssimas na comunhão da igreja local. Ok, muito bem. Vamos em frente, então. Esse princípio, entretanto, são as ressalvas do autor, precisa de alguma qualificação e amplificação. Não deve ser aplicado de uma forma implacável, insensível de maneira impensada. Somos igualmente pastores de mulheres como de homens e devemos estar disponíveis para todos os membros do rebanho e quaisquer outros que Deus colocar em nosso caminho. Então, tomar esses cuidados, né, é fundamental para nos prevenir e nos proteger, né? Nós precisamos disso. Exatamente. Esse princípio, como ele colocou, então, não é uma questão fechada, né? Vamos em frente. Qualquer homem ou mulher, pode ligar pedindo ajuda ou buscar nosso conselho após uma reunião ou um culto. Devemos responder a esses pedidos com abertura a Deus e o desejo de ser seus servos. Nós não vamos nos negar a socorrer e ajudar ninguém, né? Mas, pastor, eu estive com uma esposa de pastor em que o seu esposo era pastor de uma grande igreja, ele era professor há décadas no seminário e tinha 2 cargos importantíssimos na Convenção Batista Brasileira. E, lamentavelmente, ele caiu em adultério. E ele caiu em adultério no seguinte sentido: um pastor o procurou, a sua esposa estava no 2º adultério, e ele lutando para salvar seu casamento, e pediu a ele que fizesse aconselhamento com ela. A sua esposa disse: não pegue esse caso, não pegue esse caso, sabe, o meu coração está pedindo para que você não aceite.
e ele não ouviu a sua esposa. E ela, a esposa do pastor que estava em adultério, ela também não queria, mas ela quase que foi constrangida pelo marido aí. Quando ela viu o pastor, depois ela confessou que agradou-se da imagem dele, da estampa dele, e se interessou por ele. E pastor, depois de um bom tempo, ela caiu no terceiro adultério dela e ele também acabou se envolvendo com ela. Sim. Né? Então, nem sempre nós deveremos atender. E a Deus deu à mulher, até se fala em sexto sentido, mas para mim é uma capacidade, um discernimento, né? A mulher capta, e a sua esposa, e ela me disse que seu marido era um homem íntegro, mas que não ouviu o seu conselho. Depois, quando ela falou isso para mim, eles estavam separados. Depois ele se arrependeu, eles voltaram, mas não demorou muito, ele faleceu. Né? Mas graças a Deus que ele faleceu reconciliado. Morreu novo, mas foi uma experiência muito dolorosa para nós que fomos seus alunos no seminário e que tínhamos como um referencial de professor e pastor. Pastor, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco e último bloco nós concluiremos o capítulo 8 do livro Ser Pastor. Já estaremos de volta em instantes. De volta para darmos continuidade no terceiro e último bloco, estudando o livro Ser Pastor, agora o 8º capítulo, cujo tema é Cuidado Pastoral. Quero dizer a você, pastor, e a você que não é pastor, para que você compartilhe com pastores amigos e o seu próprio pastor, que toda terça-feira, na Constante TV, o 4º programa da grade, toda terça-feira, a partir das 19 horas, o podcast Fé na Verdade, dedicado exclusivamente aos pastores, aos missionários, para revigorar, para tratar de temas que são comuns a nós na lida pastoral. Então divulgue para os pastores o nosso podcast. Você, pastor, esteja conosco toda terça-feira, 4º programa da nossa grade da Constante TV. E se você gostou do podcast desta noite, o 8º capítulo, basta você entrar no canal da igreja no YouTube e você lá encontrará a playlist podcast Fé na Verdade. E você poderá ver o 1º capítulo, o 2º capítulo e assim por diante. Também poderá ver o 1º podcast, que foi sobre o livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. Pastor Norton Reich Lages, pastor da Primeira Igreja Batista de Manaus, e eu estudamos todos os capítulos do livro. Assim, você terá nas playlists todos os demais podcasts Fé na Verdade anteriores. Pastor, no nosso terceiro, então, e último bloco, nós estamos tratando sobre essa necessidade do pastor estar disponível para todos, sejam homens ou mulheres, né? Então devemos tomar tempo e fazer um esforço para conhecer os nomes e as circunstâncias das pessoas. Eu não decoro muito fácil nome de pessoas, né? Minha esposa parece que tem uma memória tremenda. Eu fico impressionado como ela grava bem e lembra dos nomes. Eu não tenho essa facilidade, mas é importante conhecer o nome das ovelhas. É básico para todo cuidado pastoral conhecer bem as ovelhas e amá-las em Cristo como indivíduos. E percebemos como as nossas ovelhas ficam felizes em perceber que o seu pastor lembra delas, dos seus problemas, das suas angústias, oram por elas. Nem todos compartilham, há pessoas fechadas, reservadas, que não se abrem, mas quando nós demonstramos ou ficamos sabendo
de alguma necessidade, isso cala fundo ao coração das ovelhas, não é verdade? Isso mesmo. E é um desafio muito grande para um pastor de uma igreja onde há mais de 100 membros, 200 membros, porque a demanda acaba sobrecarregando e a gente acaba, às vezes, não sendo compreendido, não sendo entendido quando não se pode atender a todas aquelas pessoas que estão precisando de atenção, de ajuda. Mas é muito importante que o pastor se dedique a conhecer todos os membros da sua igreja de forma bem íntima, no sentido assim de estar intercedendo, como foi ressaltado ainda há pouco, a importância de estarmos orando pelos membros, mostrando a eles que eles são de fato amados pelo pastor, cuidados pelo Senhor Jesus através do ministério pastoral. Ok, muito bem. Vamos em frente. Para conhecer alguém, precisamos saber tanto o seu nome como o seu caráter. Precisamos saber os nomes das pessoas pelas quais nós somos responsáveis, sejam 50 ou 500. Que desafio, né? Parte do nosso respeito para com o indivíduo é buscarmos saber o seu nome, não é? E saber os nomes e as circunstâncias de vida das pessoas fornece uma base para a intercessão inteligente por elas. E, de fato, sem saber quais são as angústias, as aflições, as alegrias também, para agradecer, não seremos capazes de atender pastoralmente o nosso rebanho. Muito bem, devemos visar amar a todo o rebanho com o mesmo amor, não ter prediletos. Sim. Embora seja natural para o pastor criar algumas afinidades Sim. com algumas pessoas que também são mais dadas, né? São menos reservadas. O amor pelo Senhor Jesus e pelo seu povo é o principal objetivo do trabalho pastoral. Eu gostei tanto, pastor, dessa colocação, porque cuidado pastoral é uma consequência do amor pelo rebanho, pelo Senhor do rebanho e pelo rebanho do Senhor. Aqueles a quem servimos não devem ter dúvidas do nosso amor e devemos nos esforçar, se necessário, para assegurar-lhes isso. O irmão concorda com estas declarações? Exatamente, isso é desafiador para nós e nos ajuda, tendo essa ideia, né, enraizada em nossos corações, a não cairmos na armadilha de nos tornarmos simplesmente profissionais no que estamos fazendo, mas de fato transmitir a graça, o amor do Senhor através de nossas vidas. Muito bem. O exercício do cuidado pastoral. Nossa preocupação no cuidado pastoral deve ser exercitar o exercício do cuidado pastoral. Nossa preocupação no cuidado pastoral deve ser exercitar a percepção dada por Deus. Como já sugerido, nada auxilia mais esse esforço do que a oração sistemática pelo rebanho. Porque quando nós oramos pelos irmãos, nós vamos lembrar. A oração nos faz lembrar de cada ovelha e de orar por cada uma delas. Então, o quão importante é ter ministério de oração pelas nossas ovelhas. Não é, pastor? Sim. E isso é algo que precisa continuamente de estar sendo alimentado nos nossos corações. Porque o dia a dia do pastor, as demandas, as atividades podem sobrecarregá-lo a ponto de levar-nos a uma negligência nesse aspecto. Sim. Então, algo que a gente precisa estar bem atento, continuamente. É verdade. Muito bem. Nossa preocupação complementar deve ser a de relacionar as Escrituras com as situações individuais dos membros do rebanho. É o confronto, né? Sim. Confrontar o rebanho com a palavra
de maneira que ela vá ao encontro e muitas vezes de encontro, Sim. não é, às necessidades ou durezas do coração. Precisamos de conhecimento bíblico, de discernimento para fazer um diagnóstico correto e, em seguida, de habilidade para prescrever o remédio que a Escritura fornece. Não é? Um bom médico, dentro da sua especialidade, deve saber de todos os problemas daquela área e de quais os remédios mais eficazes, não é? Um antibiótico muito eficaz para uma área do corpo talvez não seja tão eficaz para uma outra área. Então, conhecer. E nós temos que conhecer muito bem a palavra para dar o remédio certo para a doença certa. Né? Isso é fundamental no processo de cuidar das ovelhas e também de cuidar de si também nesse sentido. Muito bem. Palavras-chave no cuidado pastoral. Há pelo menos 4 palavras-chave no Novo Testamento usadas para o cuidado pastoral e elas têm igual importância. Quais são essas palavras? Né? Incentivo, exortação, admoestação, conselho. Então, de fato, à luz do Novo Testamento, nós devemos estar sempre, pela pregação, pelo ensino, visitação, incentivando, exortando, admoestando e aconselhando. Né? Isso se torna a base fundamental do processo de edificação de vidas, de treinamento também, porque o pastor está preparando gerações que vão estar saindo ali daquela formação para o futuro da igreja, né? Trazendo vida, a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Ok. Apesar de todos os crentes deverem incentivar-se uns aos outros, é a responsabilidade particular de pastores fazê-lo. Não é? Não vão, o povo de Deus não pode negligenciar o cuidado mútuo, mas essa é uma parte fundamental do trabalho pastoral. Isso não é de surpreender, uma vez que eles são os instrumentos escolhidos por Deus, Espírito Santo, o incentivador dado por Deus ao seu povo. Cheios do Espírito, nós encorajamos os outros. Não é? Por isso também ele disse que nós precisamos de encorajamento. Sim. Né? Não podemos negligenciar a nossa necessidade disso. Exatamente. Conforme fazemos uma visita pastoral ou sentamos-nos para ajudar alguém em busca de conselhos, nosso propósito deliberado deve ser encorajar essa pessoa para que ela, se já está animada, permaneça, se não está, venha ficar. Né? Paulo destaca os tímidos e os fracos como aqueles que estão em necessidade especial de encorajamento. É incrível como as palavras devem ser adequadas, como Paulo diz, temperadas com sal, porque a maneira como você vai encorajar uma pessoa ou lidar com uma pessoa é muito decisivo no resultado disso a longo prazo, em termos de vida emocional, de vida relacional, de vida espiritual também. Muito bem. Reconhecendo nossos limites. O trabalho pastoral está sempre além da nossa capacidade. Temos que entender isso, né, pastor? A demanda é muito alta. Nossa confiança não deve estar em nossa expertise, treinamento ou experiência, mas na capacidade de Deus em utilizarmos instrumentos frágeis, cheios do seu Espírito. Então, não podemos subestimar, não é, que o nosso trabalho é muito exigente e que a nossa capacitação virá do nosso Deus.
buscar as qualificações humanas é fundamental, nós não podemos negligenciar, não é? Tanto é que esse podcast existe. Sim. Exatamente para isso, né? Vamos em frente. Por essa razão, dizem os autores, o trabalho pastoral deve ser vinculado à oração. Sem a capacitação da graça de Deus, nenhum incentivo, exortação, admoestação ou conselho espiritual vai fazer algum bem e deve ser apoiados pela oração. Então, pensar que a eficácia está no que fazemos e não no que Deus faz Sim. por nosso intermédio, né? O irmão concorda com essa... Plenamente. E isso precisamos lembrar sempre. Eu mesmo me dou conta de ter que lidar com situações que o João Saraiva não teria condições nenhuma de resolver. E o que eu percebo são milagres acontecendo no que tange a forma como as coisas acontecem. É o poder de Deus realmente que opera em nossas vidas. Uma maneira prática de mostrar o reconhecimento de nossas próprias limitações é nos identificarmos com os outros em qualquer exortação ou conselho que damos. Porque podemos estar também enfrentando Sim. e a exortação que Deus nos fez, nós vamos compartilhar, entendendo que precisamos tanto quanto as nossas ovelhas daquele conselho, né, pastor? Exatamente. É sempre melhor dizer nós, onde honestamente podemos fazê-lo, do que você. Sim. Então nós precisamos ter vida de oração, por exemplo, né? Muito bem. Nossa grande confiança. Quando ajudamos o povo de Deus pastoralmente, temos uma tremenda fonte de confiança. É que quando Deus inicia uma boa obra na vida das pessoas, Ele a continuará até o dia da volta de Jesus Cristo. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho oportunidade de ajudar, de encorajar, de orientar em alguma área, que eu estou com elas também, aprendendo e até descobrindo áreas na minha vida que eu preciso trabalhar, e as encorajo a servir outras pessoas também com o mesmo encorajamento. Muito bem. Então, pastor, nós chegamos ao fim deste capítulo e eu aprendi bastante e gostaria que todos os pastores que estão nos assistindo, de fato, não só compreendessem a dimensão, a extensão do seu trabalho, mas que também, de algum modo, tornem isso claro para a igreja, para que a igreja também tenha essa noção. Sim. Nós iniciamos o estudo desse capítulo falando do fato de que boa parte, ou quem sabe até a maior parte, não tem noção, ideia da extensão do nosso trabalho. Mas nós podemos, ou líderes maduros, podem ajudar a igreja a dimensionar tudo quanto um pastor precisa fazer e o quão exaustivo é emocional e espiritualmente o seu trabalho, não é, pastor? Exatamente. E lembrar sempre que, diante do fato de que fomos chamados pelo Senhor, esta convicção deve nos ajudar a lembrar sempre que o que estamos fazendo, o que estamos a fazer, é na dependência do Senhor. O Senhor chama, Ele capacita e Ele dará certamente os resultados. Toda a honra e glória seja dada a Ele. Amém. Portanto, queridos pastores, estamos finalizando o capítulo 8 e daremos prosseguimento do livro Ser Pastor. Recomendo que você compre o livro. Você pode comprar o e-book deste livro ou comprar, se preferir, o livro físico. É um livro muito simples, objetivo, mas rico em experiência pastoral. Eu tenho certeza que você crescerá e o seu ministério não será o mesmo.
Assim, esperamos vocês na próxima terça-feira para mais um podcast Fé na Verdade na Constante TV. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.